Estamos de volta com mais um vídeo, Carta aos Hebreus, capítulo 7. E diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Melquisedeque, em hebraico Melech Tzadik, quer dizer rei de justiça. Melech, rei, Tzadik, justiça, justo. Então, rei de justiça, também conhecido como rei de paz, como veremos aqui, rei de Salém, a quem também Abraão deu os dízimos de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, a quem Abraão deu dízimo de tudo. Muito se fala, muito se proclama aos quatro ventos que Abraão foi fiel sempre e que era um homem dizimista, mas nesse episódio é o único episódio das Escrituras que fala que Abraão deu o dízimo e dos despojos de guerra. Não deu dízimo de nada do que ele possuía, dos seus bens, de nada, mas apenas dos despojos de guerra, porque ele estava vindo de uma guerra, de uma batalha. E tudo o que pertencia aos seus inimigos, aos inimigos de guerra, após exterminar os inimigos, matar os inimigos, após vencer a guerra, ele então, como era costume na época, toma tudo o que possuía os inimigos, todos os bens, e foi desses bens chamados despojos de guerra que ele então deu o dízimo a Melquisedeque. Sem pais, sem mães, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Porque não tendo fim de dias e não tendo princípio nem fim de vida, mas sendo feito semelhante, veja a qualidade, o quilate, a estirpe de Melquisedeque, sem princípio de dias e sem fim de vida. Por isso, permanece sacerdote eternamente. Então, esse verso refere a Melquisedeque, a Melquisedeque. Muito se discute a respeito desse personagem que aparece de repente e de repente também some e desaparece. Muitos já chegaram a dizer que aquele Melquisedeque era a aparição ali de Cristo antes da sua encarnação para morrer pela humanidade. Você observa que os antigos davam muita atenção à questão da ascendência, filho de fulano, filho de ciclano, filho de Beltrano, mas a respeito de Melquisedeque não citei uma só palavra a esse respeito. E continuando diz, considerai, pois quão grande era esse, considerai, imaginai, ponde o vosso pensamento, imaginai atentamente quão grande era este, a quem até
o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, veja bem, dos despojos de guerra, ok? E os que dentre os filhos de Levi recebeu o sacerdote tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Outra coisa a observar, a prestar atenção na vida de Abraão, na biografia do grande Abraão, é que ele adorava a Deus sem intermediário, ok? No seu encontro com o sacerdote, com Melquisedeque, deu-se apenas uma vez na vida, e é o que está registrado. Senão, teria registros, possivelmente, de mais encontros com o sacerdote Melquisedeque ou um outro sacerdote do Deus Altíssimo. Ele adorava a Deus sem intermediário nenhum, certo? Portanto, um tipo daqueles que seguem a Deus hoje, ok? Seguia sem nenhum intermediário humano. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Ok? Aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Está falando aqui de Melquisedeque. E, para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos através de Abraão, porque Levi é descendente, certo? Simbolicamente, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimos ali através de Abraão, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, de Melech-Tzedek, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Aqui agora fala-se de Jesus Cristo, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Ok? Mudando-se o sacerdócio, muda-se também a lei. Então, Cristo como sacerdote de Melquisedeque é um sacerdote que não está sujeito, pelo que eu entendo aqui, às leis e tradições judaicas, porque não há registros de sacrifícios a respeito de Melquisedeque, e também não há registro de seu nascimento e sua morte, portanto, eterno. Fala-se de sua natureza eterna, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Porque daquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, ok? A outra etnia, a outra raça, a outro povo, da qual ninguém serviu ao altar. Não existe registro de serviço em altar a respeito de Melquisedeque, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá e concernente. Não, aqui fala-se a respeito de Jesus Cristo.
em relação à tribo de Judá. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdócio. Ou seja, é uma comparação porque Melquisedeque também era de uma outra tribo e os textos não registram nenhum momento em sua vida fazendo sacrifícios ou servindo ao altar. Agora deu para entender melhor. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, de Melquisedeque, rei de justiça. Veja a ênfase nessa questão da justiça, mais uma vez. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E tanto melhor concerto Jesus foi feito fiador. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. E Cristo não morre, portanto permanece para sempre. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, ou seja, eterno, para sempre. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, vivendo sempre para interceder por eles a qualquer hora, a qualquer momento. Ok? Porque nos convinha tal sumo sacerdote, nos convinha, era necessário, muito necessário, tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus pecados próprios e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra de juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Então, aqui finaliza esse texto falando a respeito de Jesus Cristo e o seu sacerdócio eterno. Aquele que intercede eternamente por todos nós, pela humanidade em geral. Ok? Já que ele é segundo a ordem de Melquisedeque, não pertence a nenhuma tribo específica, a nenhum povo específico em relação a isso. Pois assim retrata os textos sagrados a respeito de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, portanto sem uma identificação étnica, certo, visível ou específica nos textos sagrados. Portanto, essa é a abrangência de Jesus Cristo. Apesar de
na carne de ter sido um judeu, com todas as suas características judaicas, mas quanto ao sacerdócio, ele é universal, certo? Universal para todos os homens e mulheres, para toda a humanidade, em todo o planeta, em todo o globo. Valeu, tchau, tchau. Deus abençoe. Muito obrigado.